Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero encontrar todos bem. Aqui quem fala é o pastor Leonardo Volk. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra de ânimo para você. Uma palavra de ânimo para você que está sofrendo, que não está conseguindo vencer as suas lutas do dia a dia, que está pecando e precisando de renovo, pedindo perdão a Deus, buscando refrigério para a sua alma. Nós vamos falar sobre perseverar. Antes, eu quero fazer um breve convite, como eu faço em todos os áudios, que você acompanhe o nosso podcast Seja Valente, que é um trabalho da Missão Evangélica Valentes da Libertação. E esse trabalho tem o objetivo de abençoar a sua vida, trazendo ensinamentos e debates, explicações sobre o dia a dia do cristão, sobre o retorno, sobre como nós podemos nos manter firmes em adversidades, os dilemas dos cristãos. Então, acompanhe, compartilhe. É um trabalho missionário, é de graça. Passe para quem você ama. O podcast Seja Valente você encontra no Spreaker, no Deezer, no iHeart e no Spotify. Amém? Vamos para Salmos, capítulo 55, iniciando no versículo 22. Diz assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Veja que tema importante. Aqui o salmista está falando sobre como Deus trata o nosso fardo. Claramente, todas as pessoas têm um fardo. Não existe um ser na Terra perfeito. Primeiro ponto, ninguém é perfeito. Ninguém consegue viver em plena ascensão em santidade por todos os dias da sua vida. Por que isso? Porque nós sabemos que já nascemos debaixo do pecado original. E o pecado original é exatamente aquilo que distorce a nossa comunhão com Deus. É pelo pecado original que nós lutamos contra as paixões da carne, contra os desejos internos de cada um. É por conta do pecado original que estamos sempre em conflito com a nossa carne e o nosso espírito. É por conta dessa distorção no ato da criação do homem, e não estou falando da criação de Deus, não de Deus ter criado o homem, mas do homem, quando a mulher tem lá seus filhos, e quando ele passa essa natureza caída e pecaminosa, nós vemos que todos vão nascer com algum ponto na sua vida que precisam conviver. Nós às vezes aprendemos de um modo muito errado que no meio cristão, após a sua conversão, nós não teremos mais problemas, ou se tivermos problemas, nós nunca mais sofreremos com ele, porque a partir de agora somos santos, e porque somos santos, então não há pecado em nós, entenda, há pecado em nós. Se converter a Cristo e levar a sua vida a Jesus não quer dizer que você vai deixar de pecar. Quer dizer que você agora tem o direito do perdão. São coisas completamente diferentes. A natureza pecaminosa continua existindo. A luta entre a carne e o espírito continua existindo. Talvez você luta contra desejos internos e acha que você é diferente. Que só você passa por isso. Que esses desejos mais ninguém tem. E é exatamente onde o diabo trabalha, porque ele quer separar pessoas. Quando o diabo coloca pessoas sozinhas, e ele faz com que pessoas acreditem que não terão mais condição de lutar, porque exclusivamente elas são as únicas pecadoras em determinado tipo de pecado, ele faz com que essas pessoas se tornem escravas, sintam-se indignas, sintam que não têm condição alguma de serem perdoadas por Deus, ou que talvez a vida delas nunca terá jeito. É a questão de procrastinar a mudança. O diabo faz com que as pessoas fiquem sentadas em cima do problema.
com que elas pensem que como não vai ter jeito mesmo, para que lutar? E veja, é uma mentira. Porque diz assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Deus está falando, lança o teu fardo. E se ele está falando, lança o teu fardo, por quê? Então nós devemos acreditar que não há fardo. Se Deus está falando, lança o teu fardo, então existe fardo. Existe. Alguns estão presos a vícios, bebida, cigarro, tabagismo, prostituição, pornografia, enfim, N vícios. Outros têm problemas realmente problemas internos. Estão precisando tratar a alma. Tem lutas, traumas. Passam por situações de abuso. Passam por situações de conflitos terríveis com o seu passado e com pessoas ao seu redor. Vejam, são tantas situações e cada um tem o seu fardo. Pastor, quer dizer que a gente nunca vai ser livre do fardo? Quer dizer que Deus vai te sustentar. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne e ele orou por 3 vezes a Deus para que Deus o livrasse daquilo. E em nenhum momento a palavra disse que Deus o livrou daquilo, pelo contrário, aquilo permaneceu no apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo lutava todos os dias contra algo na vida dele. São milhões de especulações do que pode ser. O que importa é que todos têm o seu fardo. E não espere que você vai ser um super-homem ou uma super-mulher e que você vai passar a sua vida agora em santidade plena, que você vai conseguir conviver e você agora vai ser assim uma pessoa de poder e não sei o quê. Deixa eu te falar. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você e eu dependemos exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus. Não existe nada que você possa fazer ou que eu possa fazer para que essa natureza maldita se acabe. Não existe. O que nós precisamos fazer é manter a nossa vida em oração, tentando todos os dias fazer melhor. E se um dia você cair, estiver fraco, estiver triste, estiver doente, se algum dia você cair em alguma situação porque você tropeçou e pecou contra Deus, no seu fardo, eu quero te dizer, levante e ande. Não fique prostrado, não fique caído. Lide com essa situação com maturidade. Entenda que você faz parte de um processo de mudança. Veja, nós queremos que as coisas aconteçam com passes de mágica. Não é assim que funciona. Por isso que Deus fala, jamais permitirá que o justo seja abalado. Quer dizer, por mais que você peque, em algum momento você caia, em algum momento você esteja agora prostrado, Deus está falando, eu não vou deixar você ser abalado. Lança sobre mim o teu fardo. Olha, isso aqui é uma palavra de redenção para você. Se fosse assim, meu irmão, minha irmã, você imagina que teria algum homem na terra de pé? Você acha que Deus usa pessoas porque elas são boas o suficiente para isso? Você acredita que existe merecimento em algo? Que nós podemos ser bons o suficiente para que Deus possa nos usar e assim, por merecimento, ou talvez daquela teoria inexistente chamada meritocracia, que é uma falácia. Você acha que existe meritocracia na Bíblia? Meritocracia com Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus conhece todos os seus pontos. Deus conhece todas as suas falhas. Deus conhece exatamente aonde você tem dificuldade na tua vida. E é nessa dificuldade que Deus se faz grande. É lá que Deus opera a sua misericórdia.
É lá que Deus opera a sua graça. É lá que você precisa contar com o amor de Deus. Eu estou cansado de ver pregador, de ver pastor, de ver gente querer formar super-homens, de não lidar com as questões humanas, de não conseguir lidar com os assuntos do cerne cristão, não conseguem lidar com a dificuldade do ser. Não, eles querem formar super-homens e julgam, batem, espremem as pessoas porque elas pecam, porque elas erram, porque elas se prostram muitas vezes, amassam, achando que vão, na base da pancada, forjar caráteres de aço. Deixa eu te falar uma coisa, com todo o amor que eu tenho por Deus, não é assim que funciona. Não é assim. Pastor, você está justificando o pecado? De modo algum. O que eu digo para você é, permaneça na sua luta. Continue. Caiu? Levanta. Pecou? Pede perdão. Não para. Prossegue. Vai. Não desiste. Não se prostre. Não deixe o diabo falar que você é o único que está ali. Não acredite na mentira do diabo dizendo que você é o único que não consegue servir a Deus, que você é o único que está na igreja ali com lutas internas. Não acredite, é mentira. Todo mundo tem a sua luta. Todo mundo, até o pastor que está lá pregando, ele também. E às vezes mais que você. Deus quer corações sinceros. Deus quer pessoas que se voltem, que se arrependam, que se levantem e não se deixem ficar prostradas, caídas. Não. Deus quer que você continue. Por isso que ele está falando aqui, olha, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Quer dizer, coloque em oração o teu fardo. Coloque em oração a tua necessidade. Coloque em oração aquilo que você sabe que é fraco. O apóstolo Paulo fez isso. Ah, pastor, mas não adiantou nada, porque Deus não curou o apóstolo Paulo. Deus não quis curar o apóstolo Paulo. Presta atenção. Não era plano de Deus, porque se ele curasse Paulo, Paulo seria super-homem, perfeito. Paulo já não ia nem precisar mais falar com Deus. Presta atenção, Deus usa da tua fraqueza para você se aproximar dele muitas vezes. Ah, quer dizer então que o pecado, Deus usa do pecado para me aproximar? Não, Deus usa da tua fraqueza. E às vezes, Deus permite com que você caia. Deus permite. Tudo é permissão de Deus. Deus permite que muitas vezes você vá ali, se afaste em algum momento, porque Ele quer que você se reconcilie, porque Ele quer que você repense, porque Ele quer que você coloque a tua cabeça em ordem, porque Ele quer que você se fortaleça mais da próxima vez, porque é um processo, porque é mudança, porque é trabalho. Entenda, como eu volto sempre a dizer, não é passe de mágica. Você vai cair, o apóstolo Paulo caía, Pedro caiu. Pedro andou com Jesus, Pedro negou Jesus, veja, andava. Não é como nós, que hoje pela fé cremos. Não, Pedro andava com Jesus, todo dia estava ali e pecou. Davi falava com Deus e pecou. Salomão foi o homem levantado por Deus, escolhido como o homem mais sábio de todos os tempos e vivia em pecado. Não praticando o pecado deliberadamente porque ele gostava. Não, Salomão tinha uma fraqueza. Mas ele estava lá. Você vê que ele tinha conflitos internos e no final da sua vida ele começa a dar conselhos para que as pessoas não façam o que ele fez. Veja. Preste atenção, não existe o Superman. Não acredite naquilo que você olha muitas vezes e pensa assim, nossa, que perfeição. Não existe. Somos todos falhos, homens debaixo do pecado original, que dependem do sangue de Cristo todos os dias para nos purificar do pecado, que depende todos os dias da graça de Deus para nos levantar, para nos fazer caminhar e continuar. Veja, é um caminhar, é um processo, é um dia a dia. Eu não quero que você se acostume com os seus momentos de luta, de pecado, não é isso. Eu quero que você lide
com isso. É diferente. Que você saiba lidar. Que você saiba se perdoar. Que você saiba confiar. E principalmente que você lute todos os dias contra ele. Não importa. Deus quer que você continue lutando contra ele. Ah, pastor, mas Deus não tirou. Continue lutando. Ah, pastor, mas e se eu não vencer? Continue lutando. Ah, mas e se eu cair? Levante e continue lutando. E se eu tropeçar? Levante e continue lutando. Ah, mas e se eu... Levante e continue lutando. Até o fim da sua vida. Não desista. Não pare. Não pare. Vá. Alguns assuntos você deve dar um basta. Hoje. Alguns assuntos estão na sua mão. Outros assuntos estão na mão de Deus. Eu não sei qual o problema que você passa. Eu não sei qual a luta que você tem. Veja. Eu não sei. Mas eu sei que Deus é misericordioso para tratar o teu coração. E assim te dar o escape necessário mediante o dia a dia, mediante a confiança na graça, a confiança de que Ele é com você. Não desista, não pare. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, peço ao Senhor, Seu Jesus Cristo, que visite a vida deste meu irmão, da minha irmã, que está lutando contra pecados, contra práticas, por tanto tempo. E muitas vezes se sente indigno, inconstante, tem medo. Pai, fortalece essa pessoa. O Senhor conhece todas as lutas dela, não deixa ela desanimar, não deixa ela cair, não deixa ela parar. Levanta essa pessoa, meu Deus. Dá para ela a certeza do perdão, do resgate, da misericórdia e da graça. Dá sobre ela cada dia a certeza do sangue que nos purifica do pecado. Dá sobre ela, Senhor, a condição de prosseguir, de saber que ela não é a única que passa por lutas, de que vai acontecer de um dia de desânimo, um dia de queda, um dia de fraqueza, mas que o Senhor vai dar graça. Senhor, dá condição para essa pessoa prosseguir. Não deixa ela parar. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Não se esqueça, lança o teu fardo sobre o Senhor. Fale com Deus sobre as tuas lutas e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Ele vai te sustentar. Ele vai te manter de pé. Deus vai te levantar todas as vezes que você se sentir fraco. Amém? Deus te abençoe. Seja valente. Forte abraço.